Pessoal, tudo bem? Até aqui vocês aprenderam um pouco mais sobre análise de regressão. A gente discutiu alguns elementos relacionados ao resultado e a como usar análise de regressão, que tipo de resultado ela te dá e também alguns problemas associados à categorização de variáveis naturalmente contínuas quando elas não são. Hoje a gente vai falar um pouco mais sobre uma outra situação que é muito frequente, quando alguém tem vontade ou precisa analisar mais de um preditor ou mais de um fator ao mesmo tempo. Então, é super frequente em qualquer tipo de experimento você ter 3, 4, 5 variáveis para testar em função de uma variável y. A gente vai falar mais sobre isso nessa aula. Então, fiquem ligados. Então, até aqui, nós estávamos sempre preocupados em analisar somente um fator. Então, eu tinha uma pergunta simples, por exemplo, o número de árvores determina o número de macacos em uma reserva. Se vocês se lembrarem lá das primeiras aulas, lá do fluxograma, aí teria uma flechinha saindo de árvores, indo até macacos, mostrando que macacos é a minha variável resposta, enquanto árvores é a minha variável independente, ou meu preditor, ou meu fator, tanto faz. Beleza. Nesse caso, vocês podem usar tanto teste T, quanto análise de regressão, ou quanto análise de variância. Tranquilo. O problema é que frequentemente a gente tem problemas desse tipo. Eu não quero saber só o efeito de árvores em macacos, eu quero saber o efeito de árvores em macacos e também quero estimar o efeito de arbustos em macacos. Então eu tenho duas variáveis no meu fluxograma, duas ou mais variáveis no meu fluxograma. Vai depender da pergunta que vocês estão querendo testar. Então, nesse caso, eu quero testar o que determina o número de macacos. Então, eu acho, baseado no meu conhecimento a priori, que pode ser árvores. Quanto mais árvores tem na reserva, mais vai ter macacos. Ou pode ser simplesmente arbustos. Quanto mais arbustos tem na reserva, eventualmente eu sei que o macaco gosta de comer uma frutinha desse arbusto e tal. Então, quanto mais arbusto tiver, mais macacos vai ter. Então, eu tenho essas duas hipóteses que eu estou querendo testar. Árvores e arbustos são determinantes, influenciam o número de macacos? Isso é o que eu quero testar. E a minha hipótese é que essas duas coisas têm um efeito positivo no número de macacos. Então, eu espero, por exemplo, que quanto maior o número de árvores, maior o número de macacos. Eles vão conseguir proteger, vão ficar livre de predadores, vai ter buraco, ele vai conseguir se esconder, dormir, enfim. E o arbusto ele vai dar energia, ou ele dá um fruto, alguma coisa que o macaco usa, então eu espero que tenha um efeito positivo no número de macacos. Beleza. Então eu vou lá, penso no meu experimento, preciso medir as minhas variáveis, vou lá e quantifico o número de macacos, o número de árvores, o número de arbustos e vou relacionar essas duas coisas ao número de macacos. Então, antes de começar, eu já tinha os dados na mão. Cada um desses pontinhos aqui com letras representam as reservas. Eu fui em 6 reservas diferentes. Eu contei o número de macacos nas reservas, estimei o número de árvores e estou fazendo uma relação entre elas. Vou fazer uma relação simples entre elas. Número de árvores, tanto o número de macacos são variáveis contínuas, para efeito de conversa aqui. E se eu tivesse que pensar em uma reta que descreve essa nuvem de pontos, a reta seria exatamente essa passando no meio dessa nuvem de pontos. Então, aparentemente, quanto maior o número de árvores, maior o número de macacos. Aparentemente, árvores têm um efeito positivo no número de macacos. Beleza. Eu fiz a mesma coisa com o número de macacos e o número de arbustos. Eu plotei um em função do outro, também são duas variáveis contínuas, número de macacos e número de arbustos. Plotei isso aí no gráfico e vocês têm exemplifiquei essa relação entre essas duas variáveis por meio dessa reta. Então, vocês estão vendo que, aparentemente, o número de macacos aumenta em função do número de arbustos. Quanto maior o número de arbustos, maior vai ser o número de macacos. Idem para o número de árvores. Mas, nesse caso, notem que, em vez de fazer uma única regressão, eu fiz duas. Eu fiz uma com macacos e árvores e uma com macacos e arbustos. Nesse caso, como nós estamos fazendo duas análises em vez de uma só, vocês se lembram lá da aula de ANOVA, que quando eu estou fazendo muitas análises repetitivas, eu posso inflar a probabilidade da minha hipótese nula estar correta. Eu posso estar aumentando o meu erro do meu teste. Então, eu vou ter que lançar mão de uma análise para corrigir o valor de probabilidade, ou simplesmente, se for o caso, eu posso usar uma análise que utilize essas duas variáveis, número de árvores, número de arbustos, de uma só vez, ok?
O caso aqui é da gente usar essas três variáveis em uma única análise. Então, eu vou explicar para vocês o mecanismo a forma como essa análise vai funcionar quando a gente coloca tudo junto e faz uma única análise só. Imaginem aqui primeiro, eu vou iniciar essa análise, eu vou começar a explicar essa análise. Então, primeira parte dessa análise eu vou fazer um número de macacos, vou plotar um número de macacos em função do número de arbustos. Então, eu sei que tem aparentemente uma relação positiva entre essas duas variáveis. Então, essa reta aqui representa a relação positiva entre essas duas variáveis. Beleza. Então, a reta representa o efeito de arbustos em macacos. Ótimo. Agora, a distância do ponto, ou de todos esses pontos, à reta, representa uma coisa que a gente já conversou, que é o resíduo. Então, a distância dos pontos à reta nada mais é do que o resíduo de cada um desses pontos, e no conjunto elas são a variabilidade residual dessa análise. Beleza. Enquanto essa linha inclinada aqui, ela representa o efeito do número de arbustos em macacos, o resíduo, ou essa distância dos pontos à reta, vai representar um possível número de macacos, só que dessa vez excluindo o número de arbustos. Esse resíduo ele vai representar uma variação no número de macacos que não é devido aos arbustos. Ela é independente da variável arbustos. Okay? Então, enquanto a linha representa o número de macacos esperados em função do número de arbustos, esses resíduos vão representar o número de macacos que sobraram ou que restaram, independente do número de arbustos. Okay? Então, essa é uma variável independente do número de arbustos. Eu posso repetir esse mesmo procedimento para o número de árvores e o número de arbustos. Eu vou fazer uma nova relação entre o número de árvores e o número de arbustos, e vou observar que elas também têm uma relação. Também existe uma relação positiva entre o número de arbustos e o número de árvores. Isso significa que, à medida que você aumenta o número de arbustos, também aumenta o número de árvores. Mas notem que o resíduo que sobra dessa análise, a distância do ponto à linha reta, ela vai representar um número de árvores que é totalmente independente do número de arbustos. É um pouco complicado de entender isso, mas tentem aí, e se não conseguirem, aceitem que nas próximas aulas talvez vai ficar mais simples. Então, enquanto a linha reta representa o número de árvores em função do número de arbustos, esses resíduos aqui, a distância dos pontos à reta, vão representar o número de árvores que são independentes do número de arbustos. Então, eu construí uma nova variável aqui, ó, árvores independente de arbustos. Eu vou fazer a mesma coisa, o mesmo procedimento, só que dessa vez em função do número de árvores. Então, eu vou fazer uma primeira relação entre o número de macacos e o número de arbustos. E essa reta aqui da regressão, ela vai me representar o número estimado de macacos em função do número de árvores. Okay? Se eu calcular o resíduo do ponto à reta, ou a distância do ponto à reta, eu vou ter a variabilidade residual. Essa variabilidade residual, ela vai ser um número de macacos e não é explicado pelo número de árvores. Ele é explicado por qualquer outra coisa, menos pelo número de árvores. Ele sobrou na análise de regressão com o número de árvores. Então, é um número de macacos independente do número de árvores. Eu vou fazer de novo uma relação entre, dessa vez, o número de arbustos e o número de árvores. Eu tenho aqui a reta de regressão e vai me dizer o número de arbustos em função do número de árvores. Se eu estimar o resíduo dessa relação, eu vou estar estimando o número de arbustos independente do número de árvores. Então aqui, vejam que eu fiz um procedimento repetitivo para mostrar para vocês que eu estou criando, cada vez que eu faço esse conjunto de análise, eu estou criando variáveis que são independentes umas das outras. Então aqui eu acabei de criar um número de macacos e um número de árvores que é totalmente independente do número de arbustos. E eu também criei um número de macacos e um número de arbustos que é totalmente independente do número de árvores. O que nós estamos fazendo aqui? Esse procedimento, ele nada mais é do que o que a gente chama de separação ou geração dos parciais. São fatores parciais.
nós estamos extraindo efeitos puros de uma variável considerando a outra. É como se eu estivesse fazendo partições de variância e separando de cada um desses efeitos, do efeito das árvores e o efeito dos arbustos, uns dos outros. Então, eu estou criando novas variáveis que são chamados os efeitos puros ou os efeitos parciais. Então, eu tenho duas novas variáveis, dois novos parciais, que são o número de macacos e o número de árvores, que são independentes de arbustos, e eu tenho o número de macacos e o número de arbustos, que são independentes de árvores. Pois bem, quando eu estou fazendo isso, se eu gerei duas novas variáveis, eu posso aproveitar e usar dessa vez essas duas variáveis uma contra a outra e plotar gráficos que representem a relação entre os parciais dessas variáveis. Então, notem aqui que eu plotei os gráficos dos parciais contra os outros. Eu plotei os parciais uns com os outros. Então, aqui eu tenho um plot do número de macacos parcial em função do número de árvores parcial. Então, dessa vez, essa relação entre essas duas variáveis aqui é uma relação que a gente diz pura, completamente independente do número de arbustos. Então, aqui nessas duas variáveis não tem nenhum efeito de arbustos. Em partida, nós fizemos aqui nesse outro gráfico um gráfico dos parciais de macacos e de arbustos totalmente independentes do número de árvores. Então, o que eu fiz? Eu estimei os efeitos de árvores e arbustos separadamente e calculei as relações de macaco e árvore, macaco e arbusto, levando em consideração o efeito das árvores e o efeito dos arbustos, e separando esses efeitos. Quando eu estou fazendo o plot desses efeitos parciais, eu me dou conta que, na verdade, o efeito que o número de árvores tem no número de macacos, ele é um efeito negativo. Vocês estão vendo aqui que essa reta ela é negativa. Já o efeito que o número de arbustos tem no número de macacos é um efeito positivo. Então, à medida que eu aumento o número de arbustos, independentemente do número de árvores, eu vou aumentar o número de macacos. Agora, nesse outro caso aqui, à medida que eu aumento o número de árvores, independentemente do número de arbustos, eu vou diminuir o número de macacos. Quando eu estou fazendo esse tipo de análise em conjunta, eu estou estimando um efeito e tirando o efeito da outra variável. Então, quando eu fiz a análise com o número de macacos, simplesmente número de macacos e número de árvores, eu fiz uma análise de regressão, depois fiz outra análise de regressão separadas, então eu fiz duas análises de regressão, eu encontrei que o número de macacos é uma função positiva do número de árvores. Então, eu encontrei que o número de árvores aumentava o número de macacos. E também encontrei que o número de arbustos aumentava também o número de macacos. Agora, quando eu usei essas duas variáveis, número de árvores e o número de arbustos, dentro de uma única análise e estimei os efeitos puros de cada uma dessas variáveis, eu encontrei efeitos que são completamente diferentes dos anteriores. Eu encontrei, na verdade, que o número de macacos diminui à medida que o número de árvores aumenta e o número de macacos aumenta à medida que o número de arbustos aumenta. Ok? Então, quando eu estou fazendo esse tipo de análise de uma só vez, eu estou fazendo eu estou revelando efeitos que não são óbvios. Eles parecem ser óbvios quando a gente faz duas análises ou três análises de regressão separadas, mas quando a gente junta todos eles em uma mesma análise, na verdade eles se mostram efeitos que são às vezes não óbvios, como esse que a gente encontrou. Então, se eu tivesse que pensar no meu problema e determinar o que eu faço para aumentar o número de macacos, os efeitos puros dessas variáveis me mostram que, se eu quiser aumentar o número de macacos, eu preciso cortar árvores e aumentar o número de arbustos. Porque o efeito de árvores, na verdade, é negativo no número de macacos, enquanto o número de arbustos tem um efeito positivo no número de macacos. Ok? Quando nós estamos fazendo isso, nós estamos fazendo uma regressão múltipla. É o nome dessa análise. Então, nós não estamos fazendo duas regressões, mas nós estamos fazendo uma regressão com esses dois fatores juntos. O macaco é uma função do número de árvores e uma função do número de arbustos. Okay?
eu estou fazendo uma regressão do tipo y é igual a mais b1 vezes x1 mais b2 vezes x2 mais o erro. Então, lembrando de novo, y é o meu macaco, minha variável resposta, igual. Eu coloquei aqui os coeficientes estimados a partir dessa regressão. 0,33. Isso vai dar uma ideia da altura da posição da reta. Depois eu tenho menos 0,667 vezes árvore. Nada mais é do que a inclinação da reta, ou o efeito do número de árvores em macacos, independente do número de arbustos. E aí vocês estão vendo que o resultado desse coeficiente é negativo. Se ele é negativo, isso indica que, à medida que o número de árvores aumenta, o número de macacos diminui. É exatamente esse efeito que vocês estão vendo aqui no gráfico. Mais 1,667 vezes arbustos. Então, eu tenho um outro coeficiente, que é um coeficiente B, uma inclinação da reta, uma segunda inclinação para uma segunda variável. Dessa vez, para o número de arbustos. E a análise de regressão múltipla revelou que o efeito do número de arbustos, independente do número de árvores, ele é positivo no número de macacos. Isso quer dizer, à medida que eu aumento o número de arbustos, eu aumento o número de macacos. Então, a equação da reta ficaria exatamente como essa aqui. 0,33 menos 0,667 vezes árvores, mais 1,667 vezes arbustos, mais o errozinho que está aqui, ó, que é a minha variabilidade residual. Ok? Então, dessa vez nós temos dois fatores, um fator árvore, um fator arbusto, ou dois preditores, se vocês quiserem, ou duas variáveis independentes, árvores e arbustos, lidando ou sendo usadas para estimar o número de macacos. Isso é o nome dessa análise. É uma análise que contém toda essa parafernália junta, que contém todas essas variáveis juntas, que chama regressão múltipla. Okay? Fazer uma regressão múltipla é super simples, ainda mais se vocês estiverem trabalhando com o R. Então aqui eu coloquei os dados dentro do computador e fiz uma análise como se fosse uma análise de regressão simples. LM, de Linear Model, macacos em função de árvores mais arbustos. Quando eu juntei essas duas variáveis dentro do mesmo modelo, eu passei a fazer não mais uma regressão simples, que a gente fala, ou regressão com um único preditor, mas eu estou fazendo agora uma regressão com dois preditores, ou com duas variáveis independentes, arbustos e árvores. E a análise de regressão vai me retornar exatamente os coeficientes que eu encontrei. 33, que é meu intercepto, que é a minha variável A, árvores com efeito negativo em macacos e arbustos com efeito positivo. Se eu usar uma tabela de regressão, se eu compilar essas informações por meio de uma tabela de regressão, os resultados vão ser muito parecidos com os anteriores, pelo menos em termos de estrutura. Só que dessa vez, na minha tabela, eu não tenho mais um único fator. Eu tenho dois, porque eu estou fazendo uma análise de regressão múltipla com dois fatores independentes, com duas variáveis independentes, árvores e arbustos, dentro do mesmo modelo. Ambas tentando predizer o número de macacos. Então, eu vou ter uma linha relacionada ao meu fator árvores, que vai conter soma dos quadrados, grau de liberdade, médias quadradas, valor de f para essa variável, para esse fator. E uma segunda linha para arbustos, que vai me dar a média, a soma dos quadrados associada ao arbusto, as médias quadradas associadas ao arbusto, o valor de f associado ao arbusto, e para cada uma delas eu vou ter um valor de p associado. Além disso, eu também vou ter uma linha contendo uma variabilidade residual. Vocês se lembram aqui desse ezinho? Isso aqui é a variabilidade residual. Variabilidade residual nada mais é do que a variabilidade no número de macacos, que não é devida nem à árvore, nem a arbusto. Ela pode ser devida a qualquer outra coisa, a menos a essas duas variáveis, árvores e arbustos. Então, aqui está ela aqui, ó, 0,667, que é a variabilidade residual, com a média quadrada dela também. Então, se eu fizer a soma dos quadrados dividido pelos graus de liberdade, eu vou ter a média quadrada. Soma dos quadrados pelo grau de liberdade, vou ter a média quadrada. Soma dos quadrados dividido pelos graus de liberdade, eu vou ter o valor de médias quadradas. E também tem a variabilidade total desse experimento. Esse 24,834 é a variabilidade total no número de macacos. Então, desse total, variabilidade total,
é igual a variabilidade residual mais a variabilidade dos dois fatores. Então, se eu somar 8.929 mais 15 mais 0.67, eu vou chegar exatamente à variabilidade total. O que eu estou fazendo? Eu estou particionando a variância do número total de macacos. E estou atribuindo essa variável, essa variância no número de macacos a cada uma das variáveis que estão dentro do meu modelo. No caso, o número de macacos, uma grande parte do número de macacos pode ser atribuído ao número de arbustos, enquanto que uma parte menor da variabilidade de macacos é devido ao meu fator árvores. Okay? Notem que como elas são variabilidades no número de macacos que são associadas a um preditor, a um número de árvores ou um número de arbustos, eu consigo calcular o quão importantes são essas variáveis, arbustos e árvores, em determinar o número de macacos. Se eu dividir 8.9 sobre 24.8, variabilidade do fator associada à árvore dividido pela variabilidade total, eu vou ter uma importância relativa, eu vou ter um valor que vai dar mais ou menos 0,34, 0,35 ou 35%. Isso quer dizer que o número de macacos, a explicação, a variabilidade no número de macacos, ela é explicada em 35% pelo número de árvores. Agora, se eu dividir 15.2 por 24.8, eu vou encontrar que cerca de 60, 65% da variabilidade de número de macacos é determinada pelo número de arbustos. Se eu dividir 15.2 por 24.8, isso vai dar 64, 65%. Ok? Então, o que eu estou fazendo? Eu estou particionando a variância do número de macacos e atribuindo um pouquinho dessa variância aos fatores que eu tenho. Eu sei que a maior parte da variância é atribuída ao número de arbustos, enquanto uma menor parte da variância é atribuída ao número de árvores. E só uma parte muito pequena é atribuída a qualquer outra coisa, menos ao número de árvores ou de arbustos. Okay? E além disso, eu vou ter um valor de P e um valor de F associado a cada uma delas. Aí a minha interpretação desses efeitos ela vai seguir toda a lógica que a gente usou até agora. Se eu tenho aqui uma probabilidade de 0.004, um valor de F super distante de 1, eu posso considerar que esse valor de P ele é menor que 0.05. Logo, eu rejeito a hipótese nula e assumo que o efeito de arbustos em macacos ele existe. A mesma coisa para o número de árvores. Eu tenho um valor de P que é 0.008. Isso significa que ele é um valor muito menor do que o nosso limite, 0.05 ou 5%. Se ele é menor, olha o valor de F, grande, 40, muito distante de 1. Significa que eu posso rejeitar a hipótese nula, porque eu tenho uma chance muito pequena da hipótese nula estar correta. Eu rejeito a hipótese nula nesse caso e concluo que árvores e arbustos têm efeito no número de macacos. Então, para os dois fatores que eu estou analisando nessa análise de regressão, para os dois eu acabei rejeitando a hipótese nula nos dois casos. E acabei assumindo que esses efeitos existem e influenciam o número de macacos. Agora, vocês já viram que eu consegui incluir duas variáveis dentro de um mesmo modelo e fazer um modelo de regressão múltipla com todas elas de uma só vez. Agora, quantas variáveis eu posso colocar dentro do meu modelo? Bom, isso vai depender basicamente do número de graus de liberdade ou do número total de amostras que eu tenho no meu experimento. Notem que eu tenho 6 graus de liberdade. Eu tenho 6 graus de liberdade no meu experimento, que eu tenho 6 amostras no meu experimento, e eu só tenho 3 graus de liberdade no meu resíduo. Para cada preditor contínuo que eu incluí na minha análise, eu perdi 1 grau de liberdade. Se eu tivesse incluído 3, 4 ou 5 preditores ou 5 variáveis, eu teria perdido 1 grau de liberdade para cada uma delas. Mas se eu tivesse incluído 5 preditores, vamos supor que eu tivesse incluído número de árvores, número de arbustos, disponibilidade de alimento, no nível de precipitação e se tem muito predador na área. São 5 fatores diferentes. Se eu tivesse incluído esses 5 fatores diferentes, eu teria perdido 5 graus de liberdade, um para cada fator que eu considerei, ou um para cada variável que eu incluí no meu modelo de regressão múltipla. E, nesse caso, não teria restado nenhum grau de liberdade aqui no resíduo. Como não teria restado nenhum grau de liberdade no resíduo, eu não conseguiria calcular a média quadrada do resíduo. Se eu não consigo calcular a média quadrada do resíduo, eu não consigo calcular o valor de F.
Por quê? Porque o valor de f ele é dado pela média quadrada do fator, 8,98, dividido pela média quadrada do resíduo. 8,98 dividido por 0,02 vai dar 40. 15,2 dividido por 0,22 vai dar 68,57. Se eu não tivesse a média quadrada no resíduo, se eu não tiver nenhum grau de liberdade no resíduo, eu não vou conseguir ter a média quadrada no resíduo. Se eu não tenho média quadrada no resíduo, eu não vou conseguir ter o valor de f. Se eu não conseguir o valor de f, eu também não vou conseguir calcular o valor de p. Então, quantas variáveis eu posso incluir dentro do meu modelo? Depende do teu número de amostras. Nesse caso, eu só tenho um experimento com 6 amostras. Como eu só tenho 6 amostras, o número de variáveis ou de preditores que eu posso colocar dentro do meu modelo de regressão múltiplos é limitado. Eu não posso colocar mais de 2 ou 3 preditores. Na verdade, nesse caso, até 3 preditores já seria demais. O melhor é, quanto mais graus de liberdade no resíduo você tiver, melhor. Então, vamos supor que eu fiz um experimento, mas dessa vez com 100 unidades amostrais, com 100 Ns, com 100 amostras. Se eu tenho 100 amostras, eu vou ter 100 graus de liberdade aqui no total. Se eu tenho 100 graus de liberdade aqui no total, eu posso perder 4, 5, até 10, se bobear até mais, graus de liberdade de outras variáveis que eu estou colocando dentro do meu modelo. Então, eu poderia construir um modelo de regressão múltipla com 10 preditores, com 10 outras variáveis. Mas, como esse não é o caso, eu fico limitado em número de variáveis. Daí vem a importância de se fazer uma amostra muito grande. Vocês se lembram lá das primeiras aulas que eu discuti? Quanto maior o número de amostras, melhor para vocês? Quanto maior o número de amostras, maior é a precisão que vocês têm e menor é o intervalo de confiança. Menor é o desvio padrão, menor é o erro padrão. Para a análise de vocês vai funcionar a mesma coisa. Quanto maior o número de amostras, maior vai ser o número de graus de liberdade no resíduo. Quanto maior o grau de liberdade no resíduo, mais robusta vai ser a tua análise. Mais certeza você vai ter que aquele resultado que você encontrou, ele é um resultado verdadeiro. E ele existe de fato. Então, quanto mais amostras vocês fizerem no experimento de vocês, melhor. E quanto mais amostras vocês tiverem, mais vocês vão conseguir incluir preditores juntos dentro de uma análise de regressão múltipla. Eu sei que esse linguajar já está ficando cada vez mais complicado, mas eu quero que vocês entendam que o modelo de regressão múltipla nada mais é do que um modelo de regressão simples. A única diferença é que ele incorpora mais variáveis dentro dele e ele consegue estimar os efeitos separadamente. Eu estou estimando o efeito das árvores no número de macacos totalmente independente do número de arbustos. E eu vou conseguir estimar o efeito de arbustos no número de macacos, que é totalmente independente do número de árvores. Essa lógica é um pouco confusa, mas a lógica por trás da análise é exatamente essa. Se vocês não conseguiram entender, voltem o vídeo e tentem revisar esse conteúdo, porque ele é muito importante para a gente poder prosseguir. E se vocês tiverem dúvidas, fiquem à vontade em postar dúvidas aqui embaixo, que eu vou responder na medida do possível. Ok? Muito obrigado e até o próximo vídeo.